Pessoal, eu estou aqui para mostrar um novo modelo de uso na agricultura, de como isso vai trazer uma nova perspectiva para o agricultor num clima tropical. O tipo de solo que a gente tem nos ambientes tropicais são diferentes de solo dos ambientes temperados. O que é que tem diferente no solo no ambiente tropical? As suas camadas. O solo ele é formado de camadas, né? Ou que a gente pode chamar também de horizontes. Um exemplo, as cores. Quando a gente passa numa estrada, a gente vê camadas diferentes de cores. E essas cores são que diferenciam um solo do outro. A agricultura é uma atividade que vai modificar, que vai impactar esse solo. Então a gente precisa fazer uma agricultura que tenha o menor impacto nesse solo. E como é que a gente faz isso? Mantendo essas camadas. Aqui, uma das camadas que a gente vê na superfície, que é onde você está dentro de uma área de mata, é uma camada mais escura. Se você desce, você pode ver uma camada amarelada, uma camada branca ou uma camada vermelha. Normalmente, o manejo da agricultura faz o quê? Remove a superfície, esse mato. Algum manejo mais sustentável hoje no Brasil, a gente deixa esse material na superfície como cobertura. Mas na maioria das vezes, a gente queima esse material. Esse material pode servir de adubo. Então esse modelo que a gente está tentando implantar no Brasil é um modelo que vai deixar o ambiente o mais próximo do natural, mesmo deixando pronto para fazer agricultura. Como é que funciona? Então, a mata em si, ela vai servir de adubo, um adubo verde. Como é que eu vou incorporar toda essa mata no solo e não mudar essas camadas do solo? Pelo esse equipamento. Então esse equipamento é fabricado na Finlândia, AmeriCrush, é um equipamento que já é usado em outros lugares do mundo. Na América Latina é o primeiro equipamento que tem isso aqui. O que esse equipamento faz? Simplesmente, ele pega o material que está na superfície e você vai pegar todo esse material e incorporar de 0 até 40 centímetros de profundidade dentro do solo, sem mudar as camadas. Ou seja, você vai enriquecer o solo com esse material que está aqui, que vai servir como adubo e serve como adubo no futuro e essa matéria orgânica. Ela vai manter a umidade e passar o tempo também ela pode disponibilizar nutrientes. Então isso, economicamente, é muito interessante também para o agricultor, porque você economiza no uso da adubação. E sem contar que você diminui esse impacto, porque a natureza, para formar esse solo, ela demorou milhares e milhares de anos. Só para ter uma ideia, 1 centímetro de solo demora em torno de 100 a 1000 anos, nesse ambiente que a gente está vivendo, um ambiente de clima tropical, muita chuva, a temperatura alta. Então isso faz com que a gênese do solo, a origem do solo seja mais intensa. E, consequentemente, se a gente também intensifica muito o manejo do solo, a gente também pode degradar esse solo. Então a gente começa com esse uso do AmeriCrush, com esse equipamento, diminuindo esse impacto que acontece no manejo convencional. Porque o manejo convencional, ele queima esse material, queima o solo, parte do solo em alguns momentos, e destrói esses horizontes mais superficiais. Então, dependendo do manejo, você pode destruir de 3 a 5 centímetros de solo. Então, se você começa usando esse equipamento, você já ganha aí uma conta base, você vai para ganhar até 500 anos, você sai 500 anos na frente de um agricultor que está abrindo uma área nova com queimada ou com destruição da matéria orgânica, da matéria verde que vai ser adubada. Então o princípio é você adubar o solo com material verde através da AmeriCrush, e essa AmeriCrush você não vai mexer com os horizontes do solo. Então esses horizontes do solo vão estar praticamente intactos, a planta vai ter condições de crescer em cima desse material. Praticamente em 2 passadas você já deixa o solo pronto para você botar a semente ou a muda. E aí você produzir, reduzindo o custo e com um apelo ambiental, sem destruir tanto o ambiente. Então, a mata que tinha aqui, ela foi incorporada. Então foi feita uma adubação verde. Então essa matéria orgânica toda ela vai ficar disponível depois para
para as futuras culturas que vem plantar. Então isso aqui é tudo adubo. E o solo manteve o mesmo que estava na mata, não mexeu com as camadas do solo. Outra coisa fantástica também que pode ser relacionada ao uso da AmeriCrush é porque você não necessariamente você precisa desmatar tudo. Você pode usar faixas, porque quando você está usando o manejo convencional, na maioria das vezes você tem que queimar tudo, ou arrancar tudo. Como o trator ele tem essa flexibilidade, você pode preservar áreas e plantar entre faixas, deixar uma parte nativa e uma parte com o uso da AmeriCrush. Isso vai dar mais equilíbrio no ambiente agrícola, consequentemente você vai reduzir mais os custos de produção, principalmente com a questão de agrotóxicos. Como você está adicionando matéria orgânica no solo e outras coisas fantásticas que a matéria orgânica faz, é porque não existe solo agrícola, que a gente chama de solo agrícola, se não tiver matéria orgânica. Porque se o solo não tiver matéria orgânica, é areia. A areia da praia não é solo. Já viu plantar na areia da praia? Não, porque a areia da praia não tem matéria orgânica. Então, todo solo agrícola tem que ter matéria orgânica. E à medida que a gente vai cultivando, essa matéria orgânica ela se degrada, ela vai se acabando. No caso, a gente está entrando com a matéria orgânica, só que esse excesso de matéria orgânica no solo, ele vai modificar um pouco as características do solo natural. A gente está botando tudo que está em cima dentro do solo. Essa mudança vai influenciar fisicamente o solo, ele vai ficar mais fofo e vai influenciar também quimicamente. Por exemplo, o pH do solo. Quando essa matéria orgânica começar a decompor, o pH do solo vai baixar, porque a matéria orgânica do solo baixa o pH. Consequentemente, se ela baixa o pH, isso pode aumentar a disponibilidade de alguns nutrientes ou de alguns elementos químicos também que possa estar no solo. Então, esse manejo tem que ser estudado também com relação ao efeito da matéria orgânica, porque ele melhora as características do solo, tanto físico como químico. E aí você vai evitar o quê? A adubação química. Porque se você já tem um nutriente lá no solo e estava só indisponível, então com a matéria orgânica ele ficou disponível. A matéria orgânica fez com que esse nutriente ficasse disponível. Então esse nutriente disponível evita que você adube, e isso pode reduzir de 25% a 30% o custo de produção. Porque o maior custo de produção que a gente tem hoje na agricultura é com adubo. Porque os nossos solos eles têm baixa fertilidade no geral. Aqui a gente tem muita água em alguns lugares e muito sol. E tendo terra boa, então para fazer agricultura você tem que ter essas três coisas. Terra boa, água e sol. Então, na maioria das vezes no Brasil tem muita terra boa, só que com o passar do tempo essas terras estão ficando mais fracas. E estão ficando mais fracas por causa desse manejo que a gente aprendeu a fazer errado. Que a gente acaba com a matéria orgânica do solo. Então quando a gente acaba a matéria orgânica do solo, a gente acaba o solo agrícola. Então a gente tem que produzir sem acabar com a matéria orgânica. E o que é que a gente aprendeu a fazer? A usar adubo químico. Só que o adubo químico não substitui a matéria orgânica. A matéria orgânica vem de quê? Da vida, de plantas e de animais. Então, se acabou a matéria orgânica do solo, acaba também os animais. E aí vai ter mais doenças, vai ter mais problemas. Então, esse equipamento, apesar de ser um equipamento muito moderno, mas ele nasce com essa ideia de ter uma agricultura mais sustentável. E o impacto no solo, principalmente, seja menor. Porque a gente faz agricultura pensando muito no que está em cima, na planta, e a gente esquece um pouquinho do solo. Por isso que, apesar do Brasil aqui se plantando tudo dá, em alguns lugares não está dando mais. Ou está dando, mas o custo da agricultura sempre está aumentando, os preços dos alimentos sempre aumentam. E uma das coisas que eles aumentam é porque o solo fica cada vez mais pobre. Então a gente tem que fazer uma agricultura nova, um modelo novo, que a gente possa fazer agricultura por mais tempo sem degradar o solo. E para isso, para finalizar, a gente precisa começar fazendo a coisa certa, que é justamente sem mexer muito no solo. Porque o solo passou aí no mínimo 2,5 bilhões de anos para ser formado. O solão que você imaginar no mundo é quando a Terra esfria 2,5 bilhões de anos. Quem tem noção dessa idade? É bilhões, eu não estou falando de milhões, nem de mil não, estou falando de bilhões. E a gente pode destruir isso em questão de minutos. A gente pode destruir com o equipamento que a gente tem, uma reta escavadeira, por exemplo, a gente destrói isso aqui em questão de segundos. E esse equipamento, com tecnologia, mas ele está vindo ao contrário. Ele está vindo para a gente usar isso economicamente e sustentavelmente. Como a Itaúira já tem, a gente já estamos usando, começando a usar o AmeriCrush,
E aqui nessa demonstração é um complemento que a gente está vendo, e sempre está mostrando a vegetação inteira e depois dela incorporada, para todos vocês verem. E é uma ideia que a Itaueira está implantando também, que a gente aqui já aproveita no solo, toda a vegetação, tudo. Fica o solo mais enriquecido, né? Com a matéria orgânica, com tudo. Isso aqui para Itaueira, eu acredito que, como a gente está no início aqui na filial aqui, eu acredito que vai ser um bom resultado.